Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje é o primeiro domingo após o Natal, estamos então no período natalino ainda e queremos trazer mais uma reflexão com o seguinte título: A Fuga para o Egito, tendo como base o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23. Vamos conversar um pouquinho a respeito deste texto. Este é um texto bem complexo, de certo modo, pois ele trata de um tema para lá de difícil para nós. Ninguém gosta de falar de morte, muito menos de massacre. Agora imaginem vocês falarmos de um massacre de crianças de menos de 2 anos de idade. É terrível. Mas é exatamente esse o nosso texto, ou grande parte do nosso texto de hoje. Um massacre que, de certo modo, emula um outro massacre que ocorreu na Bíblia. Não são poucos os massacres de crianças, não é apenas este massacre de criança, melhor dizendo, que ocorre na Bíblia. E talvez muitos possam se questionar, mas por que tantos massacres na Bíblia, ainda mais de crianças? Porque a Bíblia não esconde a realidade. A realidade humana é exatamente esta. E ainda hoje há crianças sendo mortas em guerras, crianças sendo mortas por desnutrição, crianças sendo mortas por doenças, crianças sendo mortas até mesmo antes de nascerem em abortos. E talvez este seja o grande massacre do nosso século, do nosso tempo: abortos. E em meio a este massacre nós temos como tema principal do nosso texto não um massacre em si, mas uma fuga. A fuga para o Egito. O Egito, que também já foi um local de cativeiro. E em meio a este texto de massacre, de fuga, nós temos também cumprimento de profecias. Profecia de Oséias, profecia de Jeremias, profecia de Isaías e de outros profetas. Pois o evangelista Mateus é o evangelista que mais traz o cumprimento de profecias. É aquele que faz, digamos assim, um elo entre o Antigo e o Novo Testamento. É o evangelista que fala aos judeus. Vejamos como que Deus ele vai preparar uma fuga para o seu filho. Mas antes é importante percebermos como estamos ainda no Natal. O Natal é uma data tão festiva, tão celebrada, até mesmo por não cristãos, com fogos, com reuniões familiares, com muita comida, com presentes. Natal é uma época que para muitos é a mais legal do ano, a mais bela época do ano. Mas logo no próximo relato, após o nascimento de Jesus, o que nós temos? Massacre, fuga, perseguição. Desde cedo, Jesus ele é rejeitado, ele é perseguido. De acordo com muitos teólogos e até os últimos papas, por que não citarmos eles, Francisco I e o atual Leão XIV, Jesus até mesmo ele teve uma condição muito própria e conhecida para muitas pessoas hoje. Jesus foi um refugiado, por assim dizer. E os refugiados não estão em seu lar, não têm casa,
estão em território estrangeiro, em meio a uma língua estranha e muitas vezes não são bem recebidos. Jesus teve que ir para o Egito, um local onde o seu povo teve que fugir. E ele foge para lá. Ele é levado por José e Maria. Vejamos um pouco do nosso texto propriamente. No versículo 13 nós lemos: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Os magos vão embora. Os magos haviam trazido presentes, e 3 dos mais valiosos presentes: ouro, incenso e mirra. E essa cena belíssima de adoração a Jesus dá lugar à perseguição e à necessidade de fuga. Mais uma vez um anjo do Senhor aparece a José. Mais uma vez existe uma ordem expressa. Mais uma vez José cumpre rigidamente esta ordem, sem pestanejar, sem duvidar, sem questionar. Fique lá, no Egito, até eu avisar. É muito provável que José não conhecesse ninguém no Egito, não tivesse trabalho. Ele tivesse ido no escuro para o Egito, mas assim o foi, no escuro literalmente, porque eles saíram no meio da noite. E aí nós lemos os próximos 2 versículos que tratam exatamente da fuga propriamente dita. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. E isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. A fuga é feita no meio da noite, não é na nossa noite de hoje, que é toda iluminada, suas cidades são iluminadas, mas num breu, pois uma profecia precisava ser cumprida. E por que era tão importante que todas as profecias fossem cumpridas em Jesus? Por que Mateus fala tanto em profecias cumpridas? Porque o povo esperou por anos que o Messias viesse, e várias profecias foram feitas, e Jesus vem e cumpre todas elas, demonstrando que de fato ele é o Messias que deveria vir. Vejam qual personagem bíblico tem uma forte relação com o Egito. Qual personagem bíblico vai ouvir que o faraó que queria matá-lo já morreu, você pode retornar ao Egito? Qual personagem bíblico vai conduzir o povo para a fuga do Egito, da escravidão do Egito? Você já sabe a resposta. Moisés. Aliás, Moisés também, que significa retirado das águas. Moisés também era para ter sido morto. E houve um massacre de crianças quando Moisés nasceu. Vejam quantas semelhanças entre Jesus e Moisés. É claro que há diferenças, é claro que Moisés é apenas um ser humano escolhido, consagrado a Deus, mas ainda assim pecador, e Jesus não tem pecado. É claro que Jesus vem para completar, digamos assim, algo que foi iniciado em Moisés. E podemos perceber que Jesus é um grande libertador, não apenas da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, do diabo e da morte. E na sequência nós lemos dos versículos 16 a 18. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. E ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. E assim se cumpriu, vejam vocês mais uma vez esta frase, se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá,
O som de um choro amargo era Raquel chorando pelos seus filhos, e ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Há um massacre de crianças que já havia sido profetizado na Bíblia. O que nós nos damos conta é que este massacre já iria ocorrer de todo modo. Parece que não há uma forma de evitar este massacre. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias havia dito, e Raquel chora para os seus filhos ou pelos seus filhos. Mas por que este nome Raquel? Na Bíblia nada é à toa. Evidentemente que algumas mulheres tinham este mesmo nome, Raquel, mas nem todas eram Raquéis neste massacre. Por que Deus destaca este nome? Raquel era a esposa predileta de Jacó, lembram? Raquel é a mãe de José. E quando Benjamim nasce, Raquel morre. Por assim dizer, Raquel aqui está funcionando como a representante de todas as israelitas. Afinal de contas, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Raquel é a mãe de toda a nação. Não é apenas uma Raquel que chora. Todas as mulheres estão simbolizadas neste nome. E ela não queria ser consolada. Dificilmente somos consolados pela morte de um ente querido. Imaginem vocês a morte de uma criança. Tem ocorrido muitos massacres em escolas. Quantas crianças já não morreram no Brasil e no mundo? São mortes que aparentemente não possuem consolo. É uma tragédia quando um filho morre para uma mãe. Imaginem uma criança de menos de 2 anos. Mas a verdade é que, em meio à fuga para o Egito, Deus está providenciando um livramento, não apenas para Jesus, mas para estas crianças que haviam sido mortas. Pois em Cristo há consolo. E aí dos versículos 19 a 21 nós lemos que depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. A volta da fuga, portanto, só ocorre mediante a ordem de Deus. Mais uma vez, José é um homem temente e obediente, 2 características importantes para ter sido escolhido como pai adotivo de Jesus. Perceba que neste relato, Jesus é totalmente passivo e não atuante. Quando Jesus aparece em cena, é simplesmente nos termos: pegue a criança, pegou a criança. Ele é apenas um bebê. Ele está no estado de humilhação. O que um bebê pode fazer por nós? Aliás, Herodes poderia fazer o que ele quisesse com aquele bebê, e é exatamente o que ele pretende fazer. Ele quer matá-lo, ele pode matá-lo, ele vai matá-lo, mas Deus impede. E aquele bebê seria morto, mas não havia chegado o momento, pois ele seria morto por toda a humanidade, na cruz. O que um bebê pode fazer por nós? Tudo. Pois Deus planejou exatamente assim, que de um bebê viesse a salvação. Dos versículos 22 a 23, para finalizarmos.
Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazaré. Ora, mas Jesus é de Nazaré ou é de Belém? Ele não nasceu em Belém? Jesus não é judeu, ele não é da Judéia. Ele nasceu apenas em Belém, mas ele vai morar em Nazaré, distante de Belém, ao norte de Belém. Pois era o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. E é interessante que um teólogo vai afirmar que apenas aqui neste trecho está escrito que algo aconteceu para se cumprir o que os profetas, no plural, tinham dito: o Messias será chamado de Nazaré. Não é nem uma referência a um único profeta, a uma única passagem, mas a vários profetas e várias passagens. Mas por que tinha que ser assim? Pois Deus, ele conclui o seu plano, ele cumpre o seu plano, parte por parte, exatamente como ele havia planejado. Vai ter um discípulo que vai questionar: e de Nazaré pode vir algo bom? Pois Nazaré era uma cidade muito pequena. Na verdade, mal era uma cidade, era uma pequena vila, onde todos se conheciam. E era uma pequena vila mal falada pelos judeus. Não estava tão próxima assim a Jerusalém. Havia uma certa dificuldade religiosa por lá. Mas é exatamente de lá que vem o Messias. Demonstrando que não é a cidade, não é o cumprimento de leis cerimoniais, mas é o plano de Deus que está sendo cumprido. E assim, diante deste texto, podemos concluir, aplicando o nosso texto para hoje, com 5 afirmações. A primeira delas: a prontidão e obediência de José nos indicam um caminho em meio à fuga. Que caminho é esse? É Deus. Por vezes nós nem teremos tanta clareza do que estará ocorrendo em nossa existência. De certo modo, José não poderia imaginar que Maria, com quem ele havia contratado um casamento, mas sequer havia se casado, apareceria grávida. E aí, de repente, em um sonho, aquilo que havia mudado radicalmente o seu pensamento acerca de constituir uma família, mudou novamente, mas mudou para melhor. E José obedeceu, casou-se com Maria. Quando eles estavam lá, tranquilos, de certo modo, em Belém, após a adoração de magos do Oriente, vem mais um sonho, mais uma vez um anjo vem e diz: José, vá para o Egito, uma terra onde ele não conhecia ninguém, uma terra estrangeira, onde ele não falava a língua. Imagine o que passou pela cabeça de José, mas ele não deu atenção a esses pensamentos e simplesmente obedeceu, seguiu a Deus. Talvez nós muitas vezes questionemos e pensemos: mas não faz sentido agir deste modo na minha vida, seguir os mandamentos? Mas tem coisas aqui que já caíram, já não estão mais atuais. Ora, obedeça a Deus. Siga o caminho de Deus e você estará no caminho dele. A não obediência é nos afastarmos de Deus. Segundo destaque, existe um aspecto cristológico em termos empatia e acolhimento de pessoas. Às vezes nós pensamos como os brasileiros são maltratados no exterior, não é mesmo? Pensamos, por que em Portugal fazem tanto mal aos brasileiros? Porque muitas vezes nos Estados Unidos os brasileiros sofrem, ou na Europa, somos, de certo modo, pessoas estigmatizadas lá.
no exterior. Nós somos refugiados lá fora, mas não existem refugiados aqui também? E quando vem venezuelanos, haitianos, bolivianos, como nós lidamos com tais pessoas? Com empatia? Com acolhimento? Ou pensamos, o nosso país já é ruim o suficiente só com brasileiros, ainda vem esse povo de lá para causar mais tumulto aqui? Por isso, todas as vezes em que formos empáticos, acolhermos pessoas diferentes, de lugares diferentes, precisamos observar o aspecto cristológico que está inserido aqui. Jesus foi um refugiado, de certo modo. Nós também somos. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso que possamos acolher e ter empatia com estrangeiros, com pessoas diferentes. Terceiro destaque, o poder humano conspira. Parece que Herodes tem todo o poder, tem todo o controle, mas ele não é nada diante de Deus. Pense nos piores ditadores, nos piores governantes que reinam em nosso mundo atual. Parece que eles têm todo o poder, parece que ninguém pode contra eles, mas em uma hora eles morrem. Eles não são nada diante de Deus. Quarto e penúltimo destaque, a glória de Deus vem da obscuridade. Jesus não nasce em Jerusalém, Jesus nasce em Belém. Jesus não vem da Judéia, Jesus vem de Nazaré. Deus faz de propósito para demonstrar que não é o lugar, não são os nomes dos pais, mas é Deus quem torna tudo especial. Por último, como último destaque, o nosso quinto destaque, o que nós podemos dizer diante deste texto de Mateus 2, 13 a 23? Confie em Deus, obedeça a Deus, descanse em Deus. É esta a mensagem para o primeiro domingo após o Natal. Confie em Deus, o menino Deus já nasceu, ele veio para nos salvar. Obedeça a Deus, mesmo que às vezes pareça estranho. Determinada ordem, mandamento de Deus, pareça que está desatualizado, pareça algo retrógrado. Obedeça a Deus, pois o caminho de Deus é muito melhor do que os nossos caminhos. Descanse em Deus. De certo modo, o menino Jesus, neste relato, apenas descansou nos braços de seu pai e de sua mãe, enquanto eles se esforçavam para fugir ao Egito e depois retornar para Nazaré. Mas, na verdade, quem descansa hoje somos nós, sabendo que, mesmo que não consigamos conquistar a nossa própria salvação, confiando em Deus, confiando em Cristo Jesus, naquele menino que foi carregado no colo, nós temos paz com Deus, perdão, vida e salvação. Confie em Deus, obedeça a Deus, descanse em Deus. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.